Olá, sejam todos bem-vindos. Paz e graça estejam com todos vocês. Começa agora o programa Convergência Podcast, programa este que foi organizado pelo projeto Design de Esperança. E hoje nós temos um assunto muito importante. Estaremos a ter uma conversa aberta com relação a dois temas que na sociedade e até também no mundo religioso cria muita, mas bastante polêmica. Tema este que tem a ver sobre o evolucionismo e o criacionismo. E temos aqui a presença, né, do presidente e diretor de idealização e publicações do projeto Design de Esperança, isto é, Aras Sariang. Ok, Então, seja bem-vindo muito obrigado. a este programa Convergência Podcast. Obrigado. Ok, Eu estou feliz por estarmos aqui, né? E pelo visto é a primeira edição do nosso programa. E graças a Deus estamos aqui para abordarmos desse assunto tão importante e também polêmico. Falaremos um pouquinho, como já se frisou aqui, sobre o evolucionismo e o criacionismo. Algumas considerações sobre esse assunto. E estou aqui simplesmente como convidado. Então vamos lá ver aonde vai dar o programa. E aproveito já dizendo que nos ajudem a compartilhar, a alcançar mais pessoas aí nas redes. ok. Então, desta feita, né, acabou de se auto-apresentar. Então, nós vamos dar o início daquilo quanto é o nosso programa. Nós temos aqui algumas questões importantes com relação ao evolucionismo e o criacionismo. E, como abertura, eu gostaria já de pedir ao caro Aras Sariang que desse alguns tópicos, algumas noções com relação ao evolucionismo. Ou seja, o que é realmente a teoria da evolução? Ok. Bem, a teoria da revolução, nós a conhecemos especialmente através do Darwin, porém, de forma simples, a teoria da evolução é aquela que pressupõe de que o universo tenha surgido através de uma evolução, não é? Existia um momento muito distante, segundo a ciência, da nossa história, ou antes da nossa história começar, em que o universo se encontrava em caos. Então, algumas partículas foram lá se agitando, e aí houve uma explosão, e através dessa explosão, o universo começou a se expandir. E, curiosamente, essa teoria foi desenvolvida por um teórico chamado Lemaitre, em 1927. O Darwin simplesmente ela traz uma outra evolução da teoria, nesse caso, numa outra fase, que é a conhecida teoria da evolução. Porém, ela surge com a do Big Bang, que foi desenvolvido por este padre, um padre físico. Então, nos seus estudos, chegou à conclusão que o universo estava em expansão e esse universo surgiu através de uma explosão. Tempos depois, deixa-me ver aqui, isso no ano 1858, o Darwin, nos seus estudos, ele faz uma ligação com essa teoria do Big Bang, dizendo que os universos, aliás, os seres, através desse Big Bang, foram evoluindo, tomando forma, até chegar no que nós hoje chamamos, não é, da raça humana. Então, segundo essa teoria, pressupõe que o universo passou por grandes variações e transformações. Então, de forma simples, a teoria que diz que o universo surgiu através de uma explosão e foi desenvolvendo, ou evoluindo até ganhar a forma que hoje nós conhecemos como mundo-universo. Ok, e até a própria ciência em si, isso até dentro das escolas, né, no lado acadêmico, pessoas são ensinadas que, viemos de uma evolução, houve um processo aí evolutivo, né? Primeiro houve partículas, depois um animal começou a se transformar em outro animal e assim veio o ser humano. Com certeza. Então, desta feita, né, feito ali um pouquinho do desenvolvimento da teoria da evolução, e qual seria então a teoria
do criacionismo. O que realmente é a teoria do criacionismo? E eu que se vê no campo acadêmico, parece que é o Real e o Barça, né? Na verdade, há uma luta. Há uma luta entre esses dois lados. O que tem a dizer? Olha, sendo sincero, atualmente, as nossas academias, elas têm um preconceito quando se trata de questões relacionadas à religião, Bíblia, fé. Então, a teoria do criacionismo é uma teoria muito simples. Ela é uma teoria que pressupõe, né, e que contrapõe também a teoria da evolução que a gente já se referiu aqui. Ela pressupõe claramente que o mundo não veio por acaso, não é um acidente. O mundo surgiu através de uma mente inteligente. E daí, dentro dessa teoria criacionismo, surgiu o ramo de estudo design inteligente. Então, o design inteligente tem um ramo de estudo que ajuda de forma acadêmica, científica, a balizar em matérias com relação a essa teoria. Então, ela é uma teoria que simplesmente não se demora em assuntos religiosos, mas também ela tem alguns pressupostos científicos que, inclusive, nós podemos destacar ao longo da história alguns cientistas que foram criacionistas, inclusive eles foram, nós temos algumas ciências que estudamos e surgiram realmente essas pessoas. Temos o Galileu. Galileu foi um criacionista, ele acreditava na teoria do design inteligente, por mais que na época não era conhecida como a teoria do design inteligente, mas ele na época já acreditava que o mundo surgiu através de um ser inteligente. Inclusive o Galileu foi aquele que, antes mesmo da Igreja Católica abraçar a ideia de que a Terra é uma esfera, ele já falava sobre isso. Cientificamente comprovava que a Terra era esférica. Inclusive tem um texto bíblico também que diz que a Terra era esférica, e era um dos textos que ele usava para também abalizar os seus estudos. E hoje nós acreditamos que o mundo é esférico, não plana, né, graças ao Galileu. E ele foi um crente em Deus. E temos, por exemplo, também Isaac Newton. O Isaac, quem estuda a física newtoniana, sabe claramente que o Isaac, nas suas pesquisas, ele teve mais pesquisas sobre a fé do que, propriamente dito, a ciência, a física. E ele foi um criacionista. Ele foi um criacionista. Inclusive, ele acreditava na teoria do design inteligente. Então, de forma simples, resumido, para os nossos amigos, a teoria do design, ou, aliás, a teoria do criacionismo é aquela que diz que nós não somos um acidente, mas fomos planejados, já fomos criados por um ser inteligente. Ok. Então, para deixar um pouquinho, né, também lúcido para os telespectadores, né, que estão a nos acompanhar, ok? Né, que a gente sabe então de facto que existem, né, várias formas do criacionismo, né? Existem o criacionismo científico, o criacionismo religioso e o criacionismo bíblico. Então, quando se fala de criacionismo, muitas pessoas chegam a ponto simplesmente de pensar que quando se fala de criacionismo está já diretamente ligada com a religião. A religião é por ali. Com a Bíblia. É por ali. Né? Então, e quais são os maiores problemas que ambas teorias carregam? Antes de eu tocar nesse assunto, olha que eu gostaria de voltar um pouquinho na pergunta que fizeste quanto ao criacionismo. Olhar para essa visão que os cientistas atualmente, quando digo cientistas, não são aqueles que inventam, cientistas são pessoas que estudam e fazem pesquisas. Os cientistas modernos, jovens, não só, eles tendem a colocar na consciência que pessoas que, por exemplo, acreditam em Deus são pessoas meio ultrapassadas e atrasadas. Mas não é isso. Não é isso. Disse, inclusive, que pessoas que acreditam em Deus são as pessoas que poderiam mostrar maior racionalidade de forma filosófica. Por quê? Porque elas entendem que seria impossível uma arquitetura tão plena, por exemplo, olhar para a minha estrutura e acreditar que essa estrutura surgiu por meio do nada. Então, é meio sem sentido. E eu ainda acredito que o que as academias deveriam fazer é apresentar as duas teorias e não apresentar só uma. E nós vimos aí que essa teoria já é barrada até nas instituições. Então, os nossos filhos teriam que estudar as duas teorias, tanto do criacionismo e evolucionismo. E ao longo do tempo elas vão escolhendo o que seguir de acordo com as suas perspectivas, mas o que nós vimos atualmente não é isso. Nós notamos que as escolas retiraram todas as matérias que falam sobre o criacionismo e simplesmente deixaram o evolucionismo. Não me derogando,
Na verdade, as duas teorias, não podemos falar que todas elas, ou uma delas, né, é mais superior que outra. Esse é um campo de estudo e nós devemos respeitar tanto aqueles que pensam também diferente de nós. Um dos maiores problemas que eu encontro, ou que a gente pode descrever em ambas as partes, primeiro, nós até podemos, de forma acadêmica, científica, em caso da teoria do criacionismo, observar a assinatura do design inteligente de Deus no universo. Por exemplo, olhando para aqui o apresentador, né, o meu amigo, eu noto que existe uma modelação de um artista que projetou. Olhar para a natureza, ou seja, tudo que nos rodeia pressupõe um criador. Porém, a gente não tem como, de forma definitiva, por meio da ciência, né, provar Deus. Até porque se a gente fizesse isso, nós não teríamos, nós não deveríamos pregar que Deus é atemporal, porque Ele é atemporal. É impossível medir Ele pelo tempo. E tudo que a ciência faz é simplesmente medir as coisas de acordo com o tempo, o espaço e, enfim, tudo que é tangível de forma física. E Deus, ela não pode ser estudado pelas leis físicas, Deus não pode ser estudado pela convicção humana. Então aí se encontra um problema. Por isso é que os acadêmicos dizem que os cristãos, os criacionistas, eles se apegam em fé. Por causa disso. Bem, em parte eles podem estar certos. Nós não temos como comprovar Deus com métricas científicas, mas a sua assinatura é visível. Nós podemos pegar, podemos apalpar essa assinatura. Agora, alguns dos problemas que nós encontramos na teoria do Big Bang. Primeiro ponto mesmo, existe um paradigma na filosofia que alguma coisa não pode surgir do nada, tem que existir sempre uma causa primordial. E essa causa primordial, ela tem que justificar a existência dessa coisa. Então, eu, por exemplo, poderia fazer uma questão para todo mundo. Como é possível você encontrar um nada e diz que o nada surgiu do nada? E mais, uma coisa, se por acaso você acredita mesmo que esse nada surgiu do nada, então, provavelmente, até aquele nada que era nada, era alguma coisa. E se era alguma coisa, alguém estabeleceu aquela coisa. Então, você encontra maior problema. Esse é um dos maiores problemas que encontramos na teoria da evolução. Que a evolução, ainda que ela queira renegar a existência de um ser supremo que tenha projetado o universo, ela, de alguma forma, também remete ao design. Por quê? Ainda que, vamos supor que só lembrando, eu acredito que a Terra foi criada em meio de 7 dias literais e que Deus criou o universo não evoluiu, mas vamos supor que acreditássemos também que o universo surgiu através da explosão. Seria muito normal que essa explosão fosse causada mesmo por Deus. Então, entendes? É muito impossível. E atualmente não temos nenhuma comprovação científica, isso eu falo de boca cheia, e temos arquivos suficientes para provar de forma científica que não existe nenhuma argumentação ou comprovação científica que mostre claramente que a teoria do Big Bang é certa. Até inclusive, atualmente essa teoria está a ser cada vez mais rejeitada pelos acadêmicos, porque eles sabem que essa teoria não tem cabimento, ou seja, não tem como você provar no laboratório a teoria do Big Bang. Então, em ambas as partes nós encontramos problemas. Só que a maior percentagem está mais alta no criacionismo, por quê? Pelas coisas meio simples. Pelas coisas meio simples. Não é preciso. Sim, natureza pela natureza. E uma das coisas muito importantes: todas as nações, não importa de qual estado, qual nação seja, elas acreditam em um Deus. Quem colocou isso na mente deles? Pode até não ser esse Deus supremo que a gente crê, mas eles acreditam que existe um Deus. Um ser. Quem colocou a ideia de um ser, de um Deus na mente dele? Então, são vários argumentos que a gente poderia dar, mas porque o tempo conspira contra nós. Nós acreditamos que os dois lados merecem de máxima atenção nossa, porém, o conselho que eu dou para os acadêmicos é não abandonar uma teoria só porque não nos convém. Isso nós chamamos de alienação. Por exemplo, eu sou ateu, sou cético, não quero saber nada da Bíblia. E eu vejo também um dos problemas que os nossos irmãos céticos têm. Eles questionam coisas que nunca estudaram. Então você tem que estudar alguma coisa para questionar. E quando você não entende alguma coisa, peça naquele que entende e me explica. Agora, depois dele te explicar, você vai tirar as suas próprias conclusões. Então, mais ou menos isso que
a gente vê nesse mundo acadêmico científico. Mas se for de uma forma assim, rápida, como é que consegues, né? Como é que se consegue, no lado do criacionismo já, como é que consegue se provar, né, com a teoria do criacionismo, né, a existência clara, né, de um design inteligente? Por exemplo, né, eu já ouvi montões de pessoas a dizerem que o cristianismo, ou o lado religioso, principalmente cá em África, teve acesso por meio dos europeus. Ok, dos europeus, E sim. eles dizem, né, que a religião foi um meio de apoio que eles utilizaram para poderem, né, colonizar principalmente nós africanos. Ok. E eles vieram com essas ideias de Deus, religião e tudo mais. Ou seja, será que Deus, na realidade, não é simplesmente uma invenção, né, criada por homens que tinham o objetivo de dominar as outras pessoas? Olha, é muito pertinente isso, mas em pouco tempo nós vamos responder isso. De forma simples, sem rodeio. Então, quando a gente fala desse assunto, eu gostaria antes, porém, vos dizer algo. Eu, por exemplo, já passei por algumas fases de descrenças e eu sou um assíduo estudioso de questões sobre a África. Eu defendo a África, ok? Eu amo a África, é minha terra. Porém, tem uma coisa muito importante que a gente deve saber. Nós não devemos atirar culpas em algumas coisas, né? Só porque nós fomos colonizados, então tudo já não presta. Bem, não foi Deus que nos colonizou, primeiro ponto, ok? Então, eu diria que deveríamos culpar os europeus. E nós não culpamos os europeus, nós culpamos Deus. Não, Deus não nos colonizou. E mais, se você estudar um pouquinho a história da África, você vai entender que existe um país que não foi colonizado, mas tem uma das Bíblias mais antigas, que é a Etiópia. O que a gente vai falar da Etiópia? A Etiópia não foi colonizada, mas é um país cristão, totalmente cristão, e possui uma das Bíblias mais antigas. O que dizer deles? Então, a questão é simples. Vamos por ponto. Será que a Bíblia não foi criada para nos manipular? Bem, primeiro ponto, não. Quando os europeus surgiram ou chegaram dentro da África, você entende que na época a Igreja Católica já vinha com vários problemas na sua administração. A Igreja Católica não só teve problema com os africanos, a Igreja Católica já tinha problemas mesmo com os cristãos. Então, em questões de administração bíblica, nós não tiramos méritos pela Igreja Católica. E nós não podemos culpar o cristianismo, nós devemos culpar, primeiro, a Igreja Católica, segundo, os europeus. Porque a Igreja Católica, se estudares um pouquinho a história da Idade Média, você vai entender que a Igreja Católica tirava a Bíblia nas mãos das pessoas para que eles sejam simplesmente os intérpretes únicos. Isso para angariar fundos. E isso é histórico, nós não estamos a inventar. Você pode encontrar em vários livros, por exemplo, tem um dos livros que a Igreja Adventista divulga de forma gratuita, que é o Grande Conflito, você encontra essas histórias. Bem, pode até não ser Grande Conflito, tem vários livros. Então, culpar o cristianismo por causa da nossa colonização, acho que é sem cabimento. E se Deus fosse criado mesmo para acalentar a humanidade, eu ainda diria que nós teríamos vários problemas de coerência na Bíblia. E na Bíblia nós encontramos coerência. Nós encontramos escravos escrevendo, encontramos agricultores, encontramos sábios, e você entende quando lê a Bíblia toda que há um único pensamento. Eu digo, então se a Bíblia foi inventada, os homens que inventaram a Bíblia deveriam ser adorados. Porque a Bíblia possui uma tamanha inteligência que seria impossível. E adicionando um fato aqui, recentemente tem uma inteligência artificial chamada Grok, é uma inteligência feita para análise de dados. Ela, ao analisar a Bíblia, ela entendeu que a Bíblia seria impossível ser produzida pelos humanos. Ou seja, a Bíblia é um dos livros que possui uma tamanha sabedoria que seria impossível para humanos. E eu diria, se a Bíblia fosse mesmo produzida pelos humanos, a Bíblia me ensinaria a odiar você. Mas você vê que a Bíblia simplesmente traz convicções que vão contra a filosofia humana. E nós temos, por exemplo, também vazamentos históricos que mostram claramente que a Bíblia não foi primeiro manipulada. Muitos acham que a Bíblia foi manipulada. Não, não foi manipulado, porque temos os manuscritos muito antes da Igreja Católica existir e comprovados. Temos manuscritos muito antigos. Vários manuscritos foram comprovados. Então, os erros que você às vezes encontra na Bíblia são às vezes de uma vírgula, diferentes traduções.
mas de coerência nós não encontramos. Então, dizer que a Bíblia foi feita para nos atrasar ou para que a gente fosse manipulado é sem cabimento. Então, o que dizer da Etiópia? A Etiópia é um exemplo vivo, não foi colonizado, mas atualmente eles usam a Bíblia e eles não receberam a Bíblia dos colonos. Eles têm a Bíblia, uma das Bíblias muito mais antiga, datada há 1600 anos atrás. Então, eu ainda acho, terminando, né, que usar esses argumentos para a gente dizer que a Bíblia não veio de Deus, esse é encabimento. E a África sofreu o que sofreu, isso por causa da má administração dos nossos líderes. Era a guerra que todo mundo passava, os chineses foram colonizados, os brasileiros foram colonizados, não só africanos. Então nós temos aquele espírito de vitimismo. O espírito de vitimismo que nós temos é que faz com que a gente renegue certas coisas por causa de preconceito. Mas não é assim. Senão os brasileiros também diriam a mesma coisa. Mas os brasileiros não tocam na questão escravidão para culparem, por exemplo, a falta do desenvolvimento. E terminando mesmo, eu gostaria de dizer que a falta do desenvolvimento da África não tem nada a ver com a religião ou muito menos com a Bíblia. Não. A culpa é nossa. Quem está a governar lá não é cristão, quem está a governar lá não é Jesus Cristo. A gente bem sabe quem governa. Então, por que atirar culpa em alguém que não tem nada a ver? Muitos países, os judeus mesmo foram também colonizados, Certo. mas os judeus estão 10, se não 20 vezes mais avançados que nós. Certo. Por quê? Se os judeus são crentes. Então, a questão mesmo é que nós, entre nós mesmo africanos, não temos união e isso não pode ser atribuído a fatos espirituais ou religiosos. Ok. Tenho aqui mais uma pergunta a lançar, de momento. O que dizer? Por que que os fósseis são datados pela ciência no passado distante, ou seja, há milhares de anos? E só para deixar bem claro para o caro ouvinte ou telespectadores, acho que já ouviu falar muito sobre fósseis. Fósseis é nada mais, nada menos do que restos, né, de seres vivos encontrados pelos arqueólogos, né, a área da arqueologia, restos esses que podem ser de ossadas de seres humanos, de animais e até conchas ou coisas, né, que nós normalmente encontramos no fundo do mar. É encontrado pelos arqueólogos essas manchas e restos, né, em pedras, montanhas, entre outros. Isso aqui que é fósseis. Agora, só que a ciência data, né, os fósseis, né, há milhões de anos. Com certeza. Certo. E, então, por quê? Por que isso? Então, qual é o lado, né, certo? A melhor explicação para tal? Ok. Muito simples. Existe um método usado na ciência que é chamado de carbono 14. Carbono 14 é um método que quase a maior parte das ciências, arqueólogos, antropólogos, paleontólogos usam para medir o tempo de algum fóssil, alguma coisa. E o tempo mínimo encontrado nessas datações tem sido mais ou menos de 50 mil anos, aquela coisa toda. Por que os fósseis sempre são datados para um distante mais além? Por um simples ponto. Já ouviu falar da velhice precoce? Já. Ok. Muito simples. Olha, uma casa quando não é habitada, por exemplo, não tem sofrido manutenções, em meio de 3, 5 anos, ela vai deteriorando por si. Mas uma casa habitada por alguém pode durar 20, 30, 40 anos, ela vai envelhecer, mas de forma retardada. Então, existem algumas catástrofes que avançam o processo de envelhecimento de certas coisas. Vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, aqui, o local onde nós estamos, no estúdio, se por acaso pegar fogo, queimar, ela vai ter um envelhecimento avançado. Não porque fez muito tempo, mas porque houve uma catástrofe que levou esse espaço a ter um envelhecimento muito precoce, ou seja, reforçado. Mas se ela passar por um processo, vai durar umas 20, 30, 40, 50 anos para envelhecer. Então, muitas das vezes, esses fósseis encontrados são datados num futuro muito distante, num passado muito distante,
por causa da catástrofe. A catástrofe que houve foi repentina. Não foi algo que fez com que aquelas ossadas pudessem putrificar de forma natural. Não. Foi um bom tempo e houve pressão, juntando água, mais pressão que a quentura, a lama. Então, criou ou alterou mais ou menos o tempo deles, né, de envelhecimento. E as nossas máquinas, quando muitas das vezes elas fazem esse tipo de datação, levam nesse futuro muito distante, em função a catástrofe que houve. Não praticamente que elas tenham sido mortas há bilhões de anos atrás, como a ciência diz. Só para dar uma mais ênfase nessa teoria para não ser minha falácia. Então, nos anos 2004, começou a se fazer um estudo pela senhora Mary Shivasky. A Mary Shivasky foi uma paleontóloga. Ela fez alguns estudos e encontraram um osso de T-Rex. Eu gosto muito dessa história porque remete ao que a gente está falando. Encontrou osso de T-Rex. Só que aquele osso era tão grande, eles tinham que serrar o osso no meio para poder levar o osso. Só que tem um porém. Um fóssil, por isso que nós chamamos de fóssil, quando um material está fossilizado, seria impossível encontrar materiais orgânicos dentro. Porque ela está seca. Não encontramos materiais orgânicos. Então, pegaram esse fóssil, serraram, levaram no laboratório, encontraram materiais orgânicos. Ou seja, encontraram o osso estava ainda em estado de putrificação, não tinha passado desse estado, não estava sequíssimo. Dentro lá encontraram colágeno, encontraram tecido mole, encontraram muita coisa, certas moléculas lá dentro. O que lhes fez lançar um artigo que dizia: nós devemos mudar a nossa visão sobre a preservação dos fósseis. Antigamente eles diziam que os fósseis não demoravam muito tempo para serem fossilizados, ou seja, o processo de fossilização durava pouco tempo. Mas depois de encontrar esse artefato científico, eles disseram que não. Afinal de contas, os fósseis podem durar muito tempo para serem fossilizados. O que mostra claramente que a ciência não quer se apegar às evidências. Claramente, se encontrar um fóssil que cheirava mal, ainda não estava seco, é porque praticamente aquele evento ocorreu não há bilhões de anos, mas há alguns milhares de anos. Por exemplo, eu sou criacionista, eu acredito que aqueles fósseis encontrados, elas têm um pouco menos de 7.000, no máximo 10.000 anos de fossilização. Por isso é que estava ainda podre, mostrando que os dinossauros morreram há alguns 7.000 anos atrás. E falando mesmo já dos dinossauros, né? Será que há evidências de que existiam, na realidade, dinossauros mesmo? Uhum. Olha, os dinossauros existiram e eu gosto muito deles. Existiram porque a ciência comprova isso e a Bíblia comprova. E falando disso, você entende claramente que os dinossauros são uma das vantagens que nós criacionistas temos, porque os dinossauros mostram claramente que, afinal de contas, houve um dilúvio. Porque todos os ossos que foram encontrados dos dinossauros foram encontrados fossilizados, soterrados, todos por baixo da lama, o que mostrou claramente que houve aí uma inundação. Então, os dinossauros existiram. E os dinossauros são a prova de que, afinal de contas, a Arca de Noé existiu, o dilúvio de Noé não é um mito, é um artefato científico, é uma história comprovada, porque nós podemos encontrar esses fatos em quase qualquer literatura, tanto dos antropólogos, paleontólogos, arqueólogos, todos falam desse fato. Então, os dinossauros, falando dos dinossauros, nós estamos a falar de alguns bichinhos que viveram num tempo e que, infelizmente, alguns deles não aguentaram ao clima, depois do pecado, nisso para nós que cremos em Deus, depois da separação também dos continentes, não aguentaram o clima, muitos deles têm que morrer mesmo, porque com o tempo que nós vivemos atualmente, imagina se eles existissem. Então, alguns nós acreditamos que foram pegos pela inundação e morreram. Alguns talvez poderiam ter sobrevivido, mas de algum jeito nós vimos claramente que existem mais ossadas
de dinossauro. Por exemplo, você encontra as ossadas dos dinossauros no Golfo. Então temos muitos vales de dinossauros. Sim, temos também a península dos dinossauros. Você encontra ossos. E o mais engraçado é que no mapa da península dos dinossauros, você vê que ele é rodeado por mar. Ok? Tem uma cratera de terra. E do jeito que elas foram soterradas, mostra claramente que quando houve um dilúvio, elas tentavam fugir, só que chegaram num local que já não tinha mais onde ir. Tinha água nos cantos, então a lama, tudo veio e soterrou eles sem terem onde fugir. Então, as evidências são claras, na verdade são claras. Quem quer aceitar nas evidências, basta se despir do orgulho do conhecimento que ele tem e começar a avaliar os fatos, porque os fatos são claros e nós podemos afirmar isso em função à própria ciência. Nós não falamos nada com nada, nós falamos coisas que foram comprovadas, têm sido comprovados e atualmente são comprovados. E nós temos, por exemplo, alguns dos nomes renomados e que eu muito sigo. Por exemplo, temos um grande físico, o Adalto Lourenço, infelizmente já faleceu. Grande físico, é um brasileiro. O cara desde 2004 vem pregando a teoria do design inteligente. E ele usa a física para falar sobre isso. E ele te mostra claramente, com evidências físicas, de que seria impossível o universo surgir do nada. Temos um químico também, Marco Eberlin, fala muito também, um grande criacionista também. E é químico, inclusive tem algumas reações químicas com seu nome. Então, quando se fala de design inteligente, nós não estamos falando simplesmente de uma teoria religiosa, não. Nós estamos falando claramente de uma teoria que tem evidências sólidas e comprovadas. Então, nós somos daqueles que você vem, a gente te dá as evidências, você estuda. E se você prestar atenção, as evidências científicas sobre a evolução que nós temos hoje, elas pararam de evoluir, estão coladas no tempo, porque não tem mais onde ir. Os argumentos são os mesmos. E seria impossível. Então, nós acreditamos nesse Deus, a criação toda exalta, fala do nome de Deus, então não tem como rejeitar disso. Aí tá. E a Bíblia, por exemplo, vem nos retratar né, com relação à existência de um dilúvio, né, como já está aqui a se falar dos dinossauros, do dilúvio, né, vem falar principalmente o capítulo 6, 7, 8, 9, trata muito sobre o dilúvio e mostra de que na realidade aconteceu. Aconteceu. E na mente de muitas pessoas fica meio incabível acreditar num dilúvio. Porque imagina conforme o mundo hoje é tão desenvolvido, existem muitos continentes, né? E Deus anuncia que vai mandar um dilúvio na face da terra para eliminar os habitantes da face da terra e manda Noé construir uma arca. Né? Uma arca. E quais são as evidências de um dilúvio, né, mundial, não local? Porque eu já ouvi pessoas acreditarem no dilúvio, mas simplesmente dilúvio local. Eles ficam a pensar, o mundo é tão grande, continentes separados um do outro, e ser um dilúvio mundial não tem assim muito cabimento. Então acreditam num dilúvio local. Então, como é que nós podemos explicar para essas pessoas de que na realidade aconteceu, houve um dilúvio mundial, não simplesmente local? Olha, bem, nós aqui, porque o nosso tempo já não é tanto, nós não vamos pegar mais as nossas evidências através, não vamos mostrar, mas vamos citar, e vocês podem pesquisar, vocês são pesquisadores. De forma simples, como a gente pode concordar com um dilúvio universal? Bem, até a própria ciência já traz os fatos para nós. No Golfo do México, você encontra maior quantidade de petróleo. Ok? E o petróleo, ela
ela surge por causa da precipitação. E não só. Você vai na Península dos Dinossauros, você vai encontrar soterração. Você vai nos Estados Unidos, no Grand Canyon, vai encontrar também algumas crateras mostrando as evidências do dilúvio, e lá já encontraram alguns animais marítimos. Então, não só, mesmo aqui em Angola, você pode encontrar alguns locais com algumas evidências de que naquele local passou mar ou passou água. Então, as evidências são várias. Quando se faz certos estudos, ou quando os estudos foram dirigidos, encontraram, por exemplo, animais marítimos nas montanhas, onde seria impossível passar água, nunca teve água, né? De acordo com a nossa visão, mas encontraram animais marítimos. A pergunta é, como foram parar lá? Será que alguém levou? Não. Então isso diz e mostra claramente que esse dilúvio foi local. E por que foi local? Bem, nós, no nosso tempo, olhamos para um dilúvio, talvez... Aliás, por que o dilúvio não foi... Sim, não foi local. Atualmente nós olhamos para um dilúvio local e olhamos que talvez a Bíblia esteja a falar de uma só localidade por causa da separação dos continentes. Só que naquele tempo não existia a separação dos continentes. O que existia era a Pangeia, terra única. Então era como se fosse um terreno único. Então não tem como a gente duvidar disso. Mas os dinossauros mesmo ainda acho que são a maior evidência, o maior argumento para se dizer claramente que o dilúvio foi universal, porque nós encontramos os dinossauros em vários cantos do mundo, e não só, aquilo que eu falei, montes de petróleos no Golfo do México, e a gente sabe como o petróleo é criado, é só você pesquisar, então são vários. Porque nós não temos evidências, por exemplo, da Arca de Noé. Ainda não temos isso. Evidências arqueológicas da Arca de Noé, não temos. Mas a evidência do dilúvio nós temos. E a separação dos continentes mesmo é a prova disso, é a prova de que, na verdade, houve um dilúvio que mexeu com as placas tectônicas e que separou a nossa Terra. Então, mais ou menos isso. Se no argumento nós temos vários, só que é preciso a pessoa pesquisar e entender por ela. Mas os dinossauros, para mim, o Golfo do México, Península dos Dinossauros, o Grand Canyon, são a maior evidência que nós temos para se referir a um dilúvio bíblico e universal. Então é isso, né, que nós estamos aqui a tratar, e para o vídeo não ficar tão longo, a gente preferiu aqui resumir, né, o conteúdo, apesar de que não é tudo que se falou aqui, por isso que essa é a missão do Design de Esperança, né, mostrar para todo mundo que na realidade existe um design inteligente. Existe um criador por trás de todas as coisas. E o projeto Design de Esperança tem materiais suficientes para disponibilizar para quem tem o desejo de aprofundar ainda mais esse assunto do criacionismo e também o assunto do evolucionismo. Então, para as últimas considerações, né, o que na realidade o companheiro tem a dizer em últimas palavras? Bem, nas minhas últimas palavras, eu gostaria de apelar para todos os acadêmicos estudiosos o seguinte: nós aqui não estamos imputando nada, estamos falando o que se estudou, se comprovou. E com isso, você que estuda, você que é acadêmico, um pesquisador, não jogue fora um livro só porque não diz aquilo que lhe convém. Eu aprendi que para a gente ter conteúdos ou angariar conhecimentos genuínos, a gente tem que sair um pouquinho da caixa. Okay? Tem que sair um pouquinho da caixa. Então, ser ilimitado. Sim, nós não devemos ser limitados. Então, pegue o conteúdo, estuda, procure. Que nasce não. Estude o conteúdo e você verá que pode ter alguma coisa. E tem um texto bíblico que diz assim: examinai tudo e retende o que é bom. Então, a intenção é essa. Nós estamos a trazer esses conteúdos, o Design de Esperança está a trazer esses conteúdos para você, com o objetivo de ajudar você a pensar de forma aberta. Não simplesmente achar que
as teorias ensinadas na nossa academia são as que possuem mais focos. Porém, nós também temos outras teorias que, infelizmente, não conhecemos. E o Desenho da Esperança é um dos melhores métodos, uma das provas vivas aqui em Angola, que está a divulgar essa teoria. Então, eu peço para você, caro leitor, pesquisador, você que está nos assistir, que pesquise, estude e pare de ter preconceitos de alguma ideologia só porque você acha que não convém. Então, acho que é tudo. E mais, eu gostaria de me apresentar, né? Mas não fomos apresentados. Eu sou escritor, sou palestrante, sou ativista e também um dos divulgadores aqui na Design da Esperança. Então, também tenho meu canal, o meu perfil pessoal, onde falo sobre política, ciência, religião e um monte de coisa lá. Então, eu agradeceria também que seguisse o meu perfil para nos acompanhar. E não só, especialmente seguir o perfil da Desenho da Esperança, tanto no YouTube, no Facebook, no TikTok. Isso nos ajudará bastante e a gente vai ficar feliz com isso. Então, nós chegamos no fim, né, no término da nossa conversa aberta sobre o evolucionismo e o criacionismo. Então, as evidências foram mostradas e nós agradecemos já de antemão para você que nos acompanhou, para você que está vendo este vídeo, que a graça de Deus possa o acompanhar. Então, nós agradecemos Obrigado. por essa conversa aberta que tivemos. Olha, eu agradeço bastante Ok. pela confiança que o design inteligente teve em nos convidar, não é? E estaremos aceitando sempre os convites da design. Por mais que, né, eu seja também um dos membros da Design da Esperança, porém, também sou um convidado aqui no podcast, né? Porque podcast também possui suas regras. Então, muito obrigado mesmo por esse convite e estaremos juntos em breve. Então, que Deus abençoe.